Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 30 de março de 2023, após estar sendo gravada e ser disponibilizada posteriormente. Todos os juízes confirmaram a presença no sistema de debate. Eu vou iniciar a sessão. Então, temos 5 processos no dia de hoje. Vamos iniciar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e os patrões estão presentes e começar com de acordo com a ordem de chegada na sessão. Então, vou começar com o processo de Interouro Alimentos Eired. É um recurso misto, é de minha relatoria. Pedia só um momento para eu refazer o registro da presença do patrono. Olha aqui só. Eu indagaria ao Dr. Sérgio. O Dr. Sérgio vai fazer sustentação oral do contribuinte, do solidário. É pela Interouro e pelo João Carlos Coco, é o sócio. Doutor Adilson vai fazer sustentação oral da Java Trade? Perfeito, para a Java Trading, que é solidário no auto de infração. Doutora Luciana, como há recurso de ofício, eu preciso do número do documento da doutora. O RG 14 585 236. Muito bem, é um recurso ordinário. Vou fazer aplicar a correção. Na verdade, um recurso ordinário entre recurso de ofício é depois com atenção feita pela DTJ2, do J. Taubaté, que julgou parcialmente o procedimento UAE, manteve a responsabilidade solidária do Sr. João Carlos Couto e excluiu a responsabilidade solidária de Java Trade em relação ao item 2 do UAE. São duas acusações fiscais. Deixar de pagar ICMS por via de recolhimentos especiais devido até o momento dos embaraçadores de mercadorias importadas do exterior, sendo que essas importações planejam ter conteúdo no autuário pela empresa Java Trade. Segundo a acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS por uma escrituração do ICMS e sacar notas fiscais ali relacionadas com o nível de registro de entradas. Essas notas fiscais eletrônicas foram emitidas pela empresa Java Trade, sendo que essa não imputou recolhimento de ICMS relativo à entrada de mercadorias importadas por conteúdo com destino ao Estado de São Paulo. A adição por uma instância reduz a urgência do crime do AIM pela aplicação da alíquota de 7%, manteve a responsabilidade solidária do Sr. João Carlos Couto e excluiu a responsabilidade solidária de Java Trade em relação ao item 2 do AIM. Houve recurso ordinário interposto pelo autuário. O responsável solidário João Carlos Couto também interpôs recurso ordinário. A doutora Administração Fiscal ofertou para esse recurso de ofício, contudo, não provou de recurso de ofício. A responsável solidária Java Trade também tem recurso de ordinário. E a doutora Administração Fiscal manifestou-se por não prover recursos ordinários e limitação de juros à taxa de seguro. A protesto de citação oral. Então vamos esperar a ordem aqui.
Então, o Dr. Sérgio Schmidt, representando a Interouro, e o solidário João Carlos. Fique à vontade para realizar a sustentação oral. Os senhores me ouvem bem? Sim. Bom dia a todos. A sustentação oral aqui é referente à empresa Interouro e o senhor João Carlos Coco. Eu começo em relação ao senhor João Carlos Coco, a questão da responsabilidade solidária que foi imputada ao sócio administrador da sociedade, em que o fiscal manteve a decisão aí no julgamento de primeira instância de manter o seu sócio João Carlos Coco como sujeito passivo da ação fiscal, entendendo ele que teria o senhor João Carlos Coco infringido aí a norma legal com questão de dolo ou a questão aí de infração ao contrato social. Essa situação aí efetivamente não se sobrepõe, até mesmo porque toda a situação da importação, ela versa a respeito da importação por conta e ordem de terceiro, que na época estava normatizada pela Instrução Normativa 225/2002 e Instrução Normativa 1861 de 2018. Tá? Essas importações foram feitas com base nessas instruções normativas, tá? Que regulavam a matéria, muito embora havia efetivamente aí uma norma em contrário pelo Fisco de São Paulo, pelo Regulamento de São Paulo, mas que a questão, na época da realização das importações, não estava nem decidida a respeito da situação. Essa situação só foi efetivamente decidida a partir do julgamento do ARE 665-134 pelo Supremo Tribunal Federal, que aí sim, efetivamente, colocou que o ICMS deveria ter sido recolhido para o Estado de São Paulo. Então, ou seja, não há como você imputar uma responsabilidade ao sócio se naquele momento nem o STF ainda tinha decidido a respeito de para onde tinha que ser recolhido este ICMS. Tá? E há que se ressaltar que as importações efetuadas não foram importações ao léu da lei. Ou seja, elas foram realizadas de acordo com o que previa as próprias instruções normativas aí da Receita Federal. Então, assim, não cometeu nenhum dolo o senhor João Carlos Coco quando da realização das importações, até mesmo porque não tinha como saber se isso, o que era correto e o que não era correto. Havia uma dúvida em relação a essa situação. E o fato de o fiscal ter colocado que, olha, 68% das operações realizadas pela empresa Interouro eram operações de importação, sim, efetivamente. A operação da Interouro era fazer importação de farinha de trigo da Argentina e vender no estado de São Paulo. Não tem como ser diferente, essa era. E isso não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista de haver ou não a responsabilidade do sócio em relação ao auto de infração. Então, efetivamente, em razão dessa situação, a gente pede aí a exclusão aí do sócio da Interouro, do passivo aí do auto de infração. Já no que se refere à empresa Interouro, tá? A gente volta a ressaltar que as operações, muito embora o fiscal queira separar tudo isso, olha, existiu uma operação aqui onde que houve o creditamento indevido de uma nota fiscal que não é reconhecida pelo fisco, então a gente tem que estornar os 4% lá de crédito fiscal, e também há aqui a obrigação de se pagar 7% do ICMS devido ao Estado de São Paulo. Eu volto a ressaltar que não são duas coisas distintas, porque o fato gerador é um só, ou seja, a entrada de mercadoria no Estado de São Paulo.
entrada de mercadoria importada no estado de São Paulo, que entrou acobertada por nota fiscal de simples remessa numa operação de importação por conta e ordem de terceiro, onde o fiscal, a empresa creditou-se de um ICMS de 4%, que foi recolhido no estado de origem pela trading, pela trading, e creditou-se desse percentual de 4%, e na hora de vender a mercadoria dentro do estado, para dentro do estado de São Paulo, essa mercadoria foi vendida com ICMS de 7%, a empresa Interouro recolheu a diferença dos 3%. A operação foi legal. Então, e o fato gerador foi o quê? A importação dessa mercadoria, a entrada dessa mercadoria importada dentro do estado de São Paulo. Agora, ok, beleza, nós não temos, o Fisco de São Paulo não reconhece essa operação de importação por conta e ordem de terceiro e insiste na cobrança dos 7%, para o estado de São Paulo, relativa a essa mesma entrada de mercadoria importada no estado de São Paulo, tudo bem, sem problema. Então, vamos recolher o ICMS de 7%, mas não há como você simplesmente desconsiderar o ICMS de 4% lá e fazer a cobrança de novo. Então, o que acontece? Se a empresa Interouro tivesse feito uma operação de importação da maneira como o Estado de São Paulo entende ser correta, ou seja, ela entra com a mercadoria no Estado de São Paulo, emite nota fiscal de entrada, recolheria o ICMS de 7%, sem problema, ok? Ela venderia essa mercadoria para o consumidor final a 7%, o que deveria ser recolhido? Apenas 7% sobre o valor agregado em cima do produto, ponto. Beleza. Agora, o que o fisco está querendo cobrar aqui? Os 7% da entrada da mercadoria e mais 4%, porque ela entende que aquela nota fiscal é inidônea. Mas há que ser, volto a ressaltar, aquela nota fiscal que foi emitida pela Java Trade é da mesma operação de entrada da mercadoria importada. Então, o que acontece? A gente precisa ressaltar que a infração do não recolhimento dos 7% precisa absorver aquela infração dos 4% lá de entrada de mercadoria de forma irregular, ou seja, não há como desconsiderar que existe aqui um único fato gerador. É impossível você desconsiderar isso. Olha, uma coisa é o acreditamento de 4% de uma nota fiscal que nós não reconhecemos. Outra coisa é a entrada da importação de mercadoria importada sem o recolhimento de ICMS. Não são coisas distintas, são a mesma coisa. Os dois fatos geradores têm as duas infrações têm o mesmo fato gerador. Então, o que acontece? A empresa Interouro aqui, ela está sendo penalizada duas vezes. Uma, por ter feito a operação por conta e ordem de terceiro, e onde o fisco quer que a Interouro recolha 4%, e, novamente, por ter feito a importação, o fisco quer que recolha mais 7%. Então, assim, o que embora a gente tenha escrito várias, a defesa tenha abordado muitos outros temas, eu quero ressaltar, fazer minha defesa oral aqui, sustentando principalmente este fato, ou seja, o alto de 7%, aí, a cobrança desse ICMS de 7%, que deve ser recolhido, que está sendo cobrado aí com multa e juros, deve obrigatoriamente absorver a cobrança dos 4%. Tá? Então, essa é uma situação aí que deve ser verificada. Tá? E por último, ainda quero ressaltar uma outra situação aí a respeito da empresa Java Trading, tá? Que o que acontece? A importação da mercadoria, a empresa Java Trading, ela se coloca aí como mera intermediária e como mero despachante aduaneiro das operações realizadas aí pela Java Trading, o que não é verdade. Né? A empresa Java Trading, ela trabalhou aqui como trading da mercadoria, ou seja, ela realizou a importação dessa mercadoria, ela recolheu o ICMS lá na origem, lá na sua sede, e transferiu essa mercadoria lá para a empresa Interouro. Então, o que acontece? E cobrou por isso. Tá?
que cobrou por isso, ou seja, a empresa Interouro pagou o ICMS para a Java Trading. Então, a Java Trading aqui não pode se colocar como mera despachante aduaneira. Olha, eu só fiz o despacho aduaneiro, o resto é tudo a responsabilidade da empresa. Absolutamente. Absolutamente. A empresa Java Trading aqui, além de fazer o despacho aduaneiro, receber pelos serviços de despacho aduaneiro, ela também fez o quê? O recolhimento e o recebimento desse ICMS lá na origem dele, lá para poder fazer. Ou seja, ela prestou 2 serviços. Um serviço, ou seja, de despachante aduaneiro, e outro serviço, o que de recolhimento do ICMS na origem. Então, basicamente isso aí, e eu peço efetivamente para os senhores considerarem essa situação de que há aqui uma dupla, estamos cobrando aqui 2 vezes da empresa Interouro a respeito de um único fato gerador, que é, ou seja, que é a entrada de mercadoria importada no estado de São Paulo, sem a cobrança, sem o pagamento para o estado de São Paulo, mas acobertado por uma nota fiscal aí emitida pela Trade. Basicamente é isso, senhores. Peço, agradeço aí a compreensão e a paciência de todos. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Sérgio. Então, doutor Adilson, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Vocês me escutam bem? Sim. Então, tá bom. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, senhores julgadores e demais participantes. Meu nome é Adilson, represento a Java Trading, que figura no auto de infração como responsável solidário. Tá? Vou recapitular novamente o auto de infração que nós discutimos. Ele versa sobre 3 pontos, 2 pontos, na verdade, né? O não pagamento do ICMS importação ao Estado de São Paulo nas importações por conta e ordem, em que a Java Trading figura como importadora e a Interouro figura como adquirente, o creditamento indevido do ICMS por parte do adquirente. Importante ressaltar também que os fatos geradores em discussão são de 2015 a 2018, como bem pontuou o Dr. Sérgio, antes do tema 520 do STF, que decidiu quais seriam os sujeitos ativos nas diferentes modalidades de importação, e também antes das alterações da Instrução Normativa 1861 pela Receita Federal, que alterou, entre outras coisas, a não necessidade do destaque do ICMS nas notas de remessa do importador para o adquirente, mas isso muito depois dos fatos geradores. Então, até o período que estamos em discussão, a Instrução Normativa 1861, ela obrigava, né, o importador, nas notas de remessa, a destacar o ICMS em suas notas. Muito bem. O objetivo da minha sustentação oral não é a discussão do mérito, somente a ilegitimidade passiva da Java Trading, que é recorrente, e a sua exclusão como solidária do presente auto de infração. Serei breve nessa oportunidade que foi dada, assim não entrarei em detalhes de pontos importantes deste auto de infração, que inclusive não são mais incontroversos. Só gostaria de pontuar que a respeitável decisão da primeira instância entendeu pelo afastamento da Java Trading como responsável solidária da segunda parte do auto de infração, já que não restou comprovado o interesse comum do creditamento indevido do imposto por parte da Interouro. Essa decisão teve em diligência posterior a anuência da própria autoridade fiscal que lavrou o auto de infração. Assim, o objetivo específico e principal da presente sustentação oral é o de afastar a solidariedade da Trade do não pagamento do ICMS à importação ao Estado de São Paulo. Sobre as razões, eu inicio trazendo o julgamento do auto de infração 4.143.618, dígito 0, em sessão realizada em 16 de novembro do ano passado, de questão idêntica, envolvendo as mesmas partes, mas em fatos geradores de período distinto ao do presente processo, em que acolhendo a 4ª Câmara de Julgamento deste Egrégio Tribunal, afastou a solidariedade da Java Trade como requerente. Isso porque firmou-se o entendimento da necessidade da demonstração do liame entre a participação da solidária, a Java Trade, e o cometimento das infrações por parte da autuada principal, Interouro, o que não restou comprovado em nenhum momento naquele auto de infração e também neste presente caso. Assertiva a respeitável e importante decisão, caso contrário, qualquer empresa que de alguma forma tenha atuado na cadeia de suprimento dessas operações
poderia ser considerada solidária. Sobre o panorama geral da ilegitimidade passiva da recorrente, eu queria reforçar um ponto que toda a fundamentação do mérito da discussão que envolve esse ato de infração é incoerente com a inclusão da recorrente como solidária responsável. Isso porque, no mérito, o adquirente é colocado no papel central da operação de importação e a trading tem um papel de mero coadjuvante. O Tite já assentou o entendimento que a relação jurídica entre a trading e o adquirente é de mera prestação de serviço, posicionamento que foi sacramentado após os fatos geradores pelo STF no tema 520. Assim, pela coerência, o próprio Tite entende pela impossibilidade da responsabilidade da trading como pagadora do imposto, seja como contribuinte, seja como solidário. Apenas como exemplo, conforme mencionado em nosso recurso ordinário, podemos citar os autos de infração número 4013, 593, dígito 7 e 4029, 777, dígito 9, em que se verifica este entendimento já consolidado pela Câmara Superior desse egrégio tribunal. Infelizmente, a respeitável decisão recorrida se limitou a fundamentar que a solidariedade prevista no artigo 124, inciso 1º do CTN, depende apenas da existência do interesse comum. Entretanto, a responsabilização solidária não pode ser presumida, mas sim comprovada, o que não restou em nenhum momento nesse presente auto de infração. Reforçando, o enquadramento no 124.1 do CTN demandaria da autoridade fiscal a demonstração do interesse comum, o que não houve no auto de infração nem na decisão recorrida. E o pior, não resta comprovado até o momento que a recorrente, ou seja, a Java Trading, tem agido com dolo, fraude ou simulação. Muito pelo contrário. O próprio estado da recorrente, como bem disse o Dr. Sérgio, obrigava a Java Trading ao pagamento do ICMS nas importações por conta e ordem para o estado do importador, na época dos fatos, não ao estado do adquirente. Pela competência territorial, a recorrente, a Java Trading, se encontrava obrigada a seguir a legislação local, sendo certo que o Estado de Rondônia previa, conforme demonstrado em nosso recurso ordinário, que o ICMS importação deveria ser recolhido para o Estado do importador nas importações por conta e ordem. Como poderia a recorrente, ou seja, Java Trading, ter interesse comum no recolhimento do ICMS importação ao Estado de São Paulo, se o próprio Estado da recorrente a obrigava a recolher para o Estado do importador? Assim, resta claro em nosso recurso ordinário a impossibilidade da inclusão da recorrente como responsável solidário, pois não houve até o momento qualquer demonstração de interesse comum. Além disso, não houve qualquer demonstração de dolo, fraude ou simulação. E ainda, porque a recorrente se encontrava obrigada, como eu já disse, pela legislação do seu Estado, a recolher o ICMS importação ao Estado do importador e não do adquirente. Eu gostaria de terminar essa sustentação oral reforçando. Não estamos discutindo nessa sustentação oral o mérito do auto de infração, já que essa discussão já foi superada pelo tema 520, que é posterior aos fatos geradores. O que estamos defendendo é simplesmente a ilegitimidade passiva da recorrente e a sua consequente exclusão como responsável solidário do presente auto de infração. Eu procurei sintetizar ao máximo os nossos argumentos nessa sustentação oral, porque eles já estão muito detalhados em nosso recurso ordinário e nos memoriais que foram enviados na data de ontem, além de ser um tema de conhecimento dos senhores de longa data. Me coloco desde já à disposição dos julgadores para quaisquer esclarecimentos, agradeço a atenção e a coerência dos senhores para o atendimento de nosso pleito. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Adilson por passar meu voto. Inicialmente, passo a apreciar o recurso de ofício. A decisão de primeira instância reduziu a regência do Tribunal do AEM nos seguintes termos. No entanto, quanto à alíquota utilizada para o cálculo do imposto exigido no Tribunal do AEM, merece acolhimento da alegação no quadro. Isso porque, nos termos dos incisos 17 e 18, do artigo 3º do anexo 2 do regulamento, as mercadorias importadas estão sujeitas à carga tributária de 7% e não de 2%. De acordo com o que consta nos autos, taxa de importação diferente de trigo, assim com razão do julgador por instância, uma vez que os incisos 17 e 18 do artigo 3º, anexo 2 do regulamento estabelecem a referida alíquota de 7%. Nesse sentido, concluiu a
a RT autuante em sua manifestação e a dor de reparação fiscal. Assim, mantém a redução do item 1 promovida por decisão AFOP. A referida decisão exclui a responsabilidade solidária Java Trade em relação ao item 2 do AIN. Abre aspas. Contudo, em relação ao item 2 do AIN, temos que não se sustenta a responsabilidade solidária. De fato, não vislumbrou um interesse comum entre o autuado e a Java Trade em relação ao creditamento indevido. Entendo que existe razão do julgador na instância, uma vez que o creditamento indevido decorre de atos exclusivos do autuado, os seus efeitos aproveitam apenas a ela, pois é quem aproveita da espécie para promover a compensação do seu crédito. Nesse sentido, concordou com a FR autuante as folhas 14.399. Assim, mantém a exclusão da responsabilidade solidária de Java Trade em relação ao item 2 do AIN. Então, pelo exposto, conhece, o recurso. Posso apreciar o recurso original da autuada. A autuada alega a nulidade da situação em razão de ausência de descrição clara e objetiva das obrigações fiscais, haja vista que, em relação ao mesmo falsificador, em tal de mercadoria importada, o fisco atribuiu a obrigação tributária diversa a dois sujeitos passivos. Não existe razão autuada. Observe-se que não há qualquer confusão, pois, como consta expresso nas folhas 1, o sujeito passivo principal das imputações é a autuada e a Java Trade é a responsável solidária em razão do interesse comum. A menção à falta de recolhimento do imposto para a Java Trade não é causa de nulidade, uma vez que, se ela tivesse realizado o recolhimento em nome do autuado, tipo passivo principal, pois é quem pratica o pagador do imposto a ser, por ser o importador da mercadoria, poderia aproveitar. Ademais, o artigo 11 da 8.407 dispõe que as imposições, omissões ou alteração não acarretam a sua nulidade, podendo constar em elementos suficientes para se determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. A natureza da infração e a pessoa do infrator estão determinadas com segurança, isto é, a falta de pagamento do imposto devido às importações do crédito indevido em razão da reincidência do pagamento da operação anterior, e a pessoa do infrator é autuada que tinha a obrigação de realizar o pagamento e se acreditou indevidamente, pois a indicação do infrator está expressa como bem a expressa imputação da Java TI como solidária, das quais os autos estão de acordo com as imputações do fisco. Assim, não há nulidade a ser declarada. Ainda as duas infrações depõem de atos distintos, uma pelo não pagamento do imposto e outra pelo creditamento indevido, razão da explicação de crédito usado pelo autuado. O artigo 59 do regulamento, fundamentado pelo artigo 36 da Lei 974, condiciona o creditamento ao pagamento do imposto da operação anterior, no caso das importações. Tais fatos restam claros e expressos às situações e suas respectivas diferenças. Assim, não há qualquer confusão nem existe modificação, muito menos cerceamento de defesa, pois o autuado teve a oportunidade de muito bem se defender em operações fiscais. Então, o descarte não foi a pretensão da autuada. Relativamente à decadência, a autuada requer a exclusão de agências fiscais relativas aos falsificadores anteriores a 7 de 5 de 2020. O item 2 do AIN trata a atribuição de crédito nível de imposto. Nessa situação, a matéria está pacificada nesse título pela súmula 9. Nas atuações originárias da exploração de crédito devido semestre, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173, inciso 1 do CPM. Assim, aplica-se aos autos a regra decadencial prevista no artigo 173, inciso 1 do CPM, não superando a decadência do fisco. Não superando a decadência do fisco realizada no lançamento. O artigo 52 da Lei 3457 de 2009 determina o caráter vinculante da súmula pelos órgãos CETIC. Deste modo, não ocorre a pretensão da decadência. A alegação de que a situação de crédito não se mostra devida é matéria de mérito e não de decadência, e, como assim exposto, não se operou. Quanto ao item 1, que trata a acusação de falta de pagamento de importação e contra ordem, a Câmara Superior, majoritariamente, pronunciou o seguinte sentido no processo 82, 4014-673 de 2012, voto do vencedor do Dr. Alberto Edgar. E o seguinte. No entanto, divide o extrator em relação à contagem para o diferencial no tocante de subitens 1.1.3 de falta de pagamento de imposto, devendo se aplicar a hipótese específica dos autos do artigo 150, 4 do CPM. Ainda, não há dúvidas de que houve uma série de atividades por parte do autuado no sentido da formalização das operações de importações. Portanto, entender que existem atividades do contribuinte com vista à operacionalização das operações internas, que caberia dentro do prazo legal sua punição por parte do fisco, que ao cuidar de silêncio encerrou a extinção do crédito em discussão. Assim, em respeito ao decidido da Câmara Superior, aplica a regra do artigo 150, 4 do CPM,
da contagem para a dívida inicial com refiro ao item 1 do AIM, assim cancela os subitens 1.1 a 1.33 dos TDR, e foi assim. No mérito, passo por meu entendimento. É fato incontestável que as importações ocorreram na modalidade por conta e óleo. Na importação por conta e óleo, o ICMS é devido ao Estado de São Paulo, onde se encontra o destinatário legal das operações, conforme o entendimento sufragado pelo STF, como no ARI 665, 134, relator do ministro Edson Fachin. Assim, o ICMS devido à importação por conta e óleo deve ser referido ao Estado de São Paulo, onde se localiza a autuada, adquirente contratante, como a destinatária legal da operação, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, sendo rechaçada a prevalência de eventuais pagos particulares entre as partes envolvidas na importação, como os contratos, quando da definição de destinatária legal e final da mercadoria importada. As normas federais não podem alterar o subtrativo e passivo de ICMS, uma vez que trata de tributo de competência estadual, como definido pela Constituição Federal, no seu artigo 155, inciso 2. Como já exposto no item 4, supra a Java 3 não é sujeito para o principal da obrigação tributária, uma vez que, como dito, a adquirente contratante é destinatária legal da operação, sendo assim a importadora de fato e de direito para os efeitos fiscais. No haver de recolhimento do imposto devido às importações, o crédito tomado pela guarda é indevido, como exposto no item 4 desse bloco. Nesse sentido, a Câmara Superior decidiu no processo de RT 1390 4469 de 2010. O seguinte, sem o pagamento do imposto por meio de recolhimento via especial em valor do Fisco Paulista, não há como haver aproveitamento do crédito. O creditamento indevido não decorre do mérito de cumprimento da obrigação acessória, assim como assim exposto da falta de pagamento do imposto da obrigação principal, assim não se tratou de mérito de cumprimento da obrigação acessória. Não há cobrança incidível, pois, como exposto no quadro principal, a exigência recai sobre o devedor principal, sujeito passivo do imposto devido à importação que é autuado, que a Java Trade é responsável solidário, assim aproveita o pagamento de uma, aproveita a outra. Como exposto no item 2 desse voto, concordo com a aplicação da alíquota de 7% para a gestão do imposto relativo ao item 1 do AEM. A autora pretende que haja compensação entre a diferença de tributação de entre 7% relativa à alíquota interna e 4% relativa à alíquota interestadual. Sem razão autuada, uma vez que não se trata de aplicação de alíquotas internas interestaduais, mas sim da aplicação da alíquota na importação, que é igual à alíquota interna do Estado de São Paulo, pois a autuada é a importadora. Assim, não há abatimento realizado, pois o imposto devido pela alíquota de 7% na importação deveria ser recolhido por via de recolhimentos especiais, que eventual crédito não seria em razão da operação interestadual, mas sim em razão do devido recolhimento, porque já como exposto não foi realizado. Ainda não há cobrança de alíquota interna interestadual sobre o mesmo partilhador, mas como já exposto, exige-se o pagamento devido à importação deveria ter sido recolhido por via de recolhimentos especiais do crédito devido para canais fiscais, por não se trata de operação interestadual promovida pela Java Trade, mas sim de importação promovida pela Claro. A Java Trade foi mera prestadora de serviço que remeteu mercadorias importadas pela Claro, não realizando operação comercial como exposto no entendimento sufragado pela STF, já anteriormente prescrito. Assim, o imposto da canais fiscais emitido pela Java Trade é indevido e autuada ao foro de São Paulo registrou-se indevidamente esse imposto tacado, que não corresponde ao devido pagamento do imposto à operação anterior, que seria relativo às importações. Deste modo, não está cobrado qualquer imposto da operação interestadual, mas sim o imposto devido às importações, o que é indevido promovido pelo quadro. Neste sentido, a Câmara Superior decidiu já citar o processo da 13.90.44 menor de 2010. Quanto à alegação de possibilidade de aplicação de cumulativo de penalidades, também não deve prosperar. Não há acumulação de multas, senão ocorrência de pagadores de multas diferentes, sendo um deles pela falta de pagamento de imposto e outro pelo prejudicamento indevido. Sem o pagamento de imposto por meio de recolhimento especial para os fiscais, não há como haver prejudicamento, aproveitamento do crédito. Então, destaque, não ocorre as pretensões da autuada. Foi exposto com este do parcial prometo de responsabilidade ordinária da autuada. O recurso ordinário responsável solidário de Carlos Couto refere as ligações trazidas pelo recurso ordinário da autuada e que foram apreciadas assim. Assim, aprecia a alegação divergente de legitimidade passiva. O FRE atribui a responsável solidária profundamente no artigo 12, inciso 11, a linha H do regulamento. O seguinte: artigo 12 são também responsáveis
solidariamente a pessoa natural na condição de sócio administrador, de fato, poder direito, pessoa jurídica, que deve fiscal nessa última. Quando tiver contribuído para a pessoa jurídica, incluindo práticas invisíveis ao equilíbrio concorrencial em razão do descumprimento da obrigação principal ou aproveitamento do crédito fiscal indevido. Entende que tal fundamento não está aprovado nos autos, uma vez que não há provas da prática invisível ao equilíbrio concorrencial, como disposto no parágrafo 3º, artigo 36 da Portaria Caixa 95 de 2006. Para efeito do disposto desse artigo, tem-se a caracterizar a prática sonegatória exígua ao equilíbrio concorrencial quando comprovado que o contribuinte tenha cumulativamente rebaixado artificialmente os preços de venda da mercadoria ou serviço no preço de indevida supressão ou redução do produto devido ao ter se aproveitado do crédito fiscal indevido. Conseguir ampliar sua participação relativa ao segmento econômico da competência em conseguir uma das práticas definidas. Não há nos autos qualquer prova de que, cumulativamente, a autora tenha rebaixado artificialmente os preços de venda de mercadoria ou de serviço depois da indevida supressão ou redução do produto devido, ou ter se aproveitado do crédito fiscal indevido e conseguir ampliar suas participações relativas ao segmento econômico da competência em condição de uma das devidas práticas. Observe que a própria reputação fiscal concorda com a existência de provas. O seguinte, apesar de não existir nos autos provas de que a empresa autora vendeu seus produtos com preço mais atrativo, parece-nos claro que, ao não pagar o imposto, acreditar-se nele indevidamente semestre, a empresa autora não obteve vantagem competitiva, incluindo prática inclusiva ao equilíbrio concorrencial. Entendo que apenas parecer sem provas não é suficiente para caracterizar a parte sonegatória lesiva ao equilíbrio concorrencial, e ainda não há prova de que, cumulativamente, a autora tenha conseguido ampliar sua participação relativa ao segmento econômico a que pertence, em decorrência de umas referidas práticas. Ademais, também na prova da contribuição de João Carlos Couto, elemento necessário para sua responsabilização. Quando destaque em termos insubsistente a atribuição da responsabilidade solidária de João Carlos Couto. Foi exposto com isso no parcial pelo benefício ordinário de João Carlos Couto para excluir a sua responsabilidade solidária. Passo a apreciar o recurso ordinário da responsável solidária Java 3. No tocante à ligação de ilegitimidade passiva da Java 3, faço o meu entendimento. Como já exposto, o infrator, o sujeito passivo direto da ser tributada, ou seja, quem praticou parte do imposto, no caso, as importações para o autuado. A Java 3, como exposto expressa de cor azul, foi imputada a responsabilidade solidária pelo registro fiscal, ou seja, não se confundindo com a responsabilidade do autuado. No caso dos autos praticados pela Java 3 não foram relevantes para a supressão do imposto devido, uma vez que agiu como se a importadora fosse emitir notas fiscais com o destaque indevido do imposto, como exposto no terceiro desse voto, ou seja, seus atos contribuíram para que a autora não reconheça as somas devidas nas importações que promoveu. Assim, correta a atribuição da sua responsabilidade solidária, nos termos do artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento, não procedendo a alegar usurpação de competência tributária, uma vez que a Java 3 concorreu para o não recolhimento do imposto devido a esse Estado, que assim possui competência sobre o tributo, fator determinante para a definição da competência tributária. Nesse sentido, a Câmara Superior decidiu no processo DT6 40.1302/2012, relator do Dr. Augusto Toscano. O seguinte, o acordo fustigado no sentido decidiu sinceramente pela inexistência de interesse comum, força de solidária, quando figurar a importação como importador, a sua responsabilidade estará limitada ao exercício do Ministério, de mero despachante aduaneiro. Houve de sentir que faça com as mais respeitosas bem Roberto como jogador, ao casar as decisões encarregadas comparativamente. O interesse comum na importação por controle, e é o caso, nasce mais exatamente do fato de que, ao intermediar a operação por conta e ordem de terceiros, a respondente solidária se posicionou como importadora ao lado autuado, figurando desse modo no polo passivo da obrigação, pouco importando a localização geográfica da autuada. O seguinte, não me resta dúvida que é possível exercer imposto da importadora para recolher o seu interesse comum na situação, uma vez que umbilicalmente ligada à operação em todos os trâmites legais, de embaraço aduaneiro e remessa de mercadorias, concorreu para o não pagamento do imposto da de São Paulo aplicado por eles, quando estatuído no artigo 124.1 do CTN, artigo 11, incisos 11 e 12 do regulamento. No mesmo sentido, no mesmo processo e sentido, o Dr. Aires Campos Silêncio expôs. A qualificação do fato de interesse comum dá-se pelo fato
da participação legal da figura importador na complexa operação de importação de conteúdo. Nessa modalidade, o adquirente é o contribuinte importador responsável solidário. A solução de consulta número 34/2013 e consulta 69/68 do Estado de Santa Catarina e do Paraná não vincula a presente decisão, simplesmente o disposto de terceiros votos tem consonância com o proferido do STF. Portanto, destaque não foi a compreensão da Java. Relativamente à decadência, conforme o forma da TR autuante, diz o seguinte: a notificação sobre o lavatório do AIM, juntamente com cópia, foi enviada ao endereço Avenida Carlos Gomes, 2651, sala 8, Porto Velho, e retornou com informação de que o destinatário não foi localizado. O endereço localizado foi consultado ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido em Receita Federal, cujo conteúdo tem a obrigação de manter atualizado. Com o retorno da notificação, essa foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo na data de 24 de 6 de 2020. Após esse feito na defesa, apresentada foi conseguir identificar e-mail do contato do advogado, sendo essa contratada em 26 de 6 de 2020 e avisado sobre a publicação da notificação lavatória da inflação. A Java Trade informa que teve acesso do interior da inflação em 19 de 6 de 2020. Como exposto no princípio desse voto, para o inquilino do AIM, a respeito da dimensão da Câmara Superior, está aplicado para 150 para o 470 para a vontade para a determinação. Assim, tendo ciência dos autos em 19 de 6 de 2020, exclui os itens 1.1 a 1.40 do AIM, cujas exigências são anteriores a 18 de 6 de 2015. Relativamente ao mérito dos itens 1 e do AIM, já houve a sua apreciação do item 6 desse voto. Quanto aos juros aplicados, foi revisada a súmula 10 seguintes nos termos. Os juros de modos aplicados ao manter o imposto e multas de causa de inflação são limitados à taxa Selic. O artigo 52 da Lei 347 determina a casa de influência das súmulas pessoal e CETIC. Assim, os juros de modo aplicados devem ser limitados à taxa Selic. Caso da forma, apura a proteção já na crise da Selic. Foi exposto o eixo do parcial por dentro do curso originário da Java. O artigo 125 estabelece o efeito da decadência. Salvo disposição contrária, deveria encontrar-se as seguintes efeitos da solidariedade: o pagamento efetuado pelos obrigados pelos demais, a isenção ou remissão de créditos onerosos pelos obrigados, a interrupção da prescrição em favor ou contra os obrigados favorece os demais. Esse, portanto, que a norma nada diz sobre a decadência. Entende que se operou a decadência por devedor principal, ou seja, extinta a obrigação tributária da lei, também resta extinta as obrigações por responsáveis solidários, uma vez que não pode ser responsáveis por obrigações extintas do devedor principal. No entanto, o inverso não ocorre, ou seja, caso se opere a decadência apenas com o responsável solidário, tal fato não atinge o devedor principal, uma vez que a obrigação tributária para ele não foi extinta. Isso posto em suma. Quanto ao item 1 do AIM, a agência fiscal deve ser calculada pela alíquota de 7% sobre operações. Para Interouro Alimentos Pirelli, cancela os itens 1.1 a 1.3 entre 3 do DDE. A Java Trade exclui os subitens 1.1 a 1.4 do DDE, 1.40 do DDE. Quanto ao item 2 do AIM, mantém integralmente a posição fiscal para Interouro Alimentos Pirelli. Exclui a responsabilidade solidária de Java Trade. Exclui integralmente a responsabilidade solidária de João Carlos Couto para todas as operações fiscais e limita a aplicação de juros à taxa Selic. Assim que eu volto, só um momento aqui que eu vou fazer uma pequena correção dos erros de digitação.
voto está registrado, o processo está em discussão. Inácio, eu queria só pedir, eu já até trouxe uma manifestação em sessão pronta, em relação à posição da representação fiscal quanto à decadência do item 1, pela inaplicabilidade da homologação tácita, uma vez que não tem declaração do débito pelo contribuinte, né? Ele registrou, escriturou as obrigações, mas não teve declaração de débito. E uma vez que não tem declaração de débito, o entendimento da representação fiscal é que não há o que ser homologado pelo fisco, não sendo aplicável o artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Então, o entendimento de que deveria, sim, ser aplicado 173 e que a exigência não estaria decaída. Então, eu vou solicitar aqui, para fazer a manifestação em sessão, o nosso entendimento é esse, pela inaplicabilidade da homologação tácita nesse caso, que não é regra decadencial, né, a homologação. Tudo bem, doutor Luciano, pode pedir a sua preferência? E digo o seguinte, nesse voto que eu citei, doutor Alberto, eu estava presente na Câmara Superior, e eu voltei nesse sentido da representação fiscal, mas eu fui vencido. Então, em respeito ao posicionamento da Câmara Superior, eu passei a votar no sentido desse voto. Sim. É só também pelo posicionamento da representação fiscal, né? Aqui eu não falo em meu nome, eu falo em nome da representação fiscal, e o nosso entendimento é que realmente, nesse caso, não há o que ser homologado pelo fisco, já que não tem lançamento do débito. Tudo bem, está concedida a preferência para a doutora Luciana? Já foi feita e registrada já. Eu trouxe ela pronta dessa. Tudo bem, então o processo ainda está em discussão. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Doutor Alexandre, confirmar a presença. Ok, vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso diário de Imperou Alimentos CDL foi conhecido e parcialmente proibido. O recurso diário Java Trade Importação e Exportação Limitada foi conhecido e parcialmente proibido. O recurso diário João Carlos Coupe foi conhecido e parcialmente proibido. E o recurso de ofício da Cefaz foi conhecido e não proibido. Agradeço a presença do Dr. Sérgio e do Dr. Adilson. Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Vou passar para o processo de companhia da distribuição. É um recurso ordinário, relator pela Maria Anselmo. No momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona, e no doutora Maria Anselma, já é possível disponibilizar o voto? Já vou registrá-lo, só um minuto.
Acredito que já esteja disponível para todos, presidente. Ok? Doutora Anselmo, nos habilita os áudios? Tá. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Trata-se do auto de infração da contribuinte Companhia Brasileira de Distribuição e que foi acusado da seguinte infração: deixar de pagar ICMS por substituição tributária devido nos termos do artigo 426 do RICMES 2000, embora notificada a recolher o valor do imposto devido, e em virtude do indeferimento de seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. O item 2 é acreditamento indevido do ICMS por meio de escrituração de crédito do imposto, que teria sido proveniente de suposto ressarcimento de ICMS-T. No entanto, o pedido de ressarcimento da empresa referente ao período de dezembro de 2015 foi objeto de análise e de indeferimento por essa secretaria. Em virtude do indeferimento de seu pedido de ressarcimento, o contribuinte foi notificado a verificar a guia de informação e apuração, a GIA, referente ao período objeto em análise, bem como os respectivos livros fiscais digitais, de forma a estornar o imposto indevidamente creditado no campo 057 da GIA. Apesar de devidamente notificado, o contribuinte não efetuou a referida notificação. O item 3 é acreditamento indevido do ICMS no período de dezembro de 2015, por meio da escrituração de crédito do imposto que teria sido proveniente de suposto saldo remanescente de pedido de ressarcimento de ICMS-ST. O referido pedido, no entanto, foi objeto de análise e de indeferimento por essa secretaria. A autuada foi devidamente notificada do AIN, apresentou tempestiva defesa, alegando em síntese que, apesar de cumprir os requisitos para a compensação dos créditos de acordo com a legislação vigente, o mesmo foi integralmente indeferido sob pretexto de supostas inconsistências na documentação apresentada e que, por isso, buscou, através do judiciário, a descontinuação de tal decisão, por meio de ajuizamento de ação judicial distribuída sob número tal, com fundamento do artigo 69 do CTN. Porém, a discussão não se confunde com a discutida neste AIN, requerendo o sobrestamento deste processo até a final decisão, onde ainda o crédito utilizado tenha sido em períodos anteriores ao mês de julho de 2015. Alega ainda que que o crédito utilizado tem origem em períodos anteriores ao mês de julho de 2015, o mesmo está de acordo com os termos do regime especial que autoriza a compensação por antecipação do imposto nos termos do artigo 426-A do RICMES. Alega que a resposta à consulta tributária número tal de 20 de maio de 2016, formulado pela própria defendente, reconheceu o obstáculo à recuperação integral do montante a ressarcir e apresentou solução para a questão conforme trecho transcrito às folhas tais. Alega ainda que a multa aplicada não se pode ser calculada mediante o valor básico e que os juros aplicados não podem ser cobrados superiores à Selic. Houve manifestação fiscal, o julgamento foi convertido em diligência e assim a DRT de Guarulhos se manifesta em atendimento à diligência fiscal, informando que os documentos juntados pela contribuinte autuada às folhas 4.637 a 4.973 consiste em cópia de ação judicial impetrada, onde pôde-se observar que a autuada recorre, em essência, aos mesmos argumentos citados anteriormente. A sua defesa e já comentada na manifestação fiscal juntada às folhas tais. Ainda o agente fiscal de renda afirma que as tabelas juntadas pela autuada às folhas 4.645 a 4.692 não condizem com a realidade dos fatos, pois a mesma omitiu os lançamentos de significativos montantes efetuados diretamente em suas GIAs de operação própria, lançamentos estes que tiveram como embasamento suposto sobras de crédito dos pedidos de ressarcimento e compensação, o que resultou em grande
em grande montante de ICMS não pago ao Estado. O agente fiscal de renda continue afirmando em seu parecer que os documentos juntados não têm qualquer implicação ao AIM. A contribuinte se manifesta ao retorno da diligência, o julgador de primeira instância julga totalmente procedente o AIM. Houve interposição do recurso ordinário, onde a contribuinte requer a reforma da decisão. Ao protesto por sustentação oral, eu então suspendo o meu relato em respeito à solicitação da sustentação oral, presidente. Agradeço também a Selma, então, doutora Gabriela. Fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigada. Mais uma vez, um bom dia a todos aqui presentes. Prometo ser breve. Além do quanto relatado, é bom chamar a atenção que são 2 itens nesse auto de infração. O primeiro item diz respeito à falta de pagamento pelo 426A do RICMES de São Paulo, por suposta falta de pagamento antecipado do ICMS. Esse pagamento ele foi feito por meio de créditos de ressarcimento do ICMS-ST, que, como já muito bem relatado, ele é feito por meio de pedidos de ressarcimento, que a recorrente ela tem um regime especial firmado com o Estado de São Paulo, onde ela mensalmente apresenta esses pedidos de ressarcimento ao posto fiscal, demonstrando, né, quando o fato gerador ele não é presumido, ele não ocorre, ela tem direito a esse ressarcimento. E a partir desse regime especial, ela consegue, no 15º dia de cada mês, pagar com esse valor do ressarcimento ICMS-ST a antecipação do ICMS prevista pelo 426A. Então, o item 1 é a falta de pagamento, por quê? Pelo indeferimento desse pedido de ressarcimento, pelo posto fiscal, do nosso pedido de reconsideração também, como também tratado na defesa, no recurso ordinário, não foi bem analisado. Esse pedido de ressarcimento, ele foi analisado de forma amostral. Então, a recorrente ela tem direito a esse crédito, tanto é que quando ele é devidamente analisado só no judiciário, ou quando há baixa em diligência aqui e há a devida análise desses arquivos, a gente consegue demonstrar que temos direito a esse crédito, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, principalmente para o item 1, conforme trazido em memoriais, é que a falta de pagamento pelo 426A, ela não pode subsistir. Além de o crédito ele ser um crédito legítimo, houve o julgamento do tema 456 pelo STF, onde ficou decidido que deve existir lei que preveja um fato gerador do tributo. E um decreto, ele necessita de uma lei para embasar esse fato gerador. Como você sabe, o 426A, ele prevê a entrada no Estado dessa mercadoria como fato gerador. E a lei de São Paulo fala da entrada no estabelecimento. Então, ela prevê um fato gerador que está previsto exclusivamente no decreto, não tem embasamento na lei. Por causa disso, e também com base no tema 456, que já garante o direito da recorrente, a recorrente, sabendo que teria problemas, provavelmente, no Tribunal Administrativo, e para ainda ter mais embasamento do teu direito, apresentou, impetrou mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo que, especificamente, com relação ao 426A, não fosse obrigada a recolher o ICMS de forma antecipada, justamente porque só está previsto em decreto. E aí, como demonstrado e trazido na discussão, houve julgamento favorável a favor da recorrente e também trânsito em julgado. Então, temos, além do 456, que nos é favorável, temos também um trânsito em julgado a favor da recorrente, de forma pessoal, que diz respeito ao 426. Então, o item 1 não pode subsistir. Por quê?
além, né, além da discussão quanto aos créditos que são válidos, que não foram devidamente analisados, a falta de pagamento com base na infração pelo 426 não pode subsistir contra a recorrente. Quanto ao item 2, como já antecipado pela ilustríssima relatora, a recorrente também tomou o cuidado de fazer uma consulta perante a Cefaz, porque há uma parcela nesses pedidos de ressarcimento que diz respeito ao DIFAL, nesse cálculo do ressarcimento de ST. E o Estado de São Paulo, nessa resposta à consulta, admitiu que não conseguia fazer o cálculo correto do valor a ser ressarcido nessa resposta à consulta. Então, há um erro no cálculo e, por causa disso, ele não é devidamente analisado esse valor que diz respeito ao DIFAL, que é o creditamento indevido do item 2. Então, trouxemos também no nosso recurso ordinário, por exemplo, exemplos em que houve a baixa diligência, que houve a devida análise também de casos no erro da metodologia por causa do DIFAL, em que a gente cancelou mais de 90% da cobrança de creditamento indevido, justamente pelo erro do sistema que acontecia pela Caixa 17, que não conseguia fazer esse cálculo da DIFAL. Então, eram esses pontos que a gente queria chamar a atenção. Além disso, também, quanto ao item 1, trouxemos em memoriais decisões da segunda Câmara, decisões de primeira instância aqui da DTJ também, cancelando as infrações por conta do 426A, de infrações do 426A, e além disso, temos um movimento, tivemos 4 julgamentos agora na sexta Câmara, nesse último mês, em que houve a baixa em diligência, foi convertida em diligência, para que a PGE fosse, a representação fiscal fosse ouvida sobre a existência desse mandato de segurança, sobre a aplicabilidade do 456A, do tema 456, para que haja um julgamento justo. Então, muito obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida. Agradeço a doutora Gabriela, passo a palavra à doutora Maria Santos. Ok. Obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, parabéns pela sustentação. Então, eu passo ao voto. O recurso ordinário está revestido das admissibilidades exigidas pela legislação, qual eu conheço e passo ao julgamento. Em suas razões recursais, a recorrente alega que possui direito ao ressarcimento do ICMST e que, por isso, não houve falta de pagamento do imposto, conforme disposto do artigo 426-A do RICMES 2000, uma vez que é beneficiário de regime especial concedido por meio do processo número UA 51.224.37.2091 de 2009. Porém, a razão não assiste à recorrente. Conforme relatório circunstanciado de folhas 10 e 11, o pedido de ressarcimento do imposto e consequente impossibilidade de compensação dos respectivos créditos lançados pela recorrente junto ao posto fiscal, com os documentos especificados pelo regime especial e pela portaria CAT 17 de 99, o qual deu origem ao processo GEDOC número tal, foram indeferidos pelo fisco. A recorrente chegou a interpor recurso contra este indeferimento, o qual foi novamente indeferido pelo fisco, e mesmo após ser notificada a efetuar as devidas retificações, a mesma se manteve totalmente inerte, dando origem ao presente ainda. O regime especial autoriza a recorrente a efetuar o pagamento em momento posterior dos valores apurados a título da antecipação, de que trata o artigo 426-A do RICMES. Como a possibilidade da compensação de tais valores com os créditos oriundos do ressarcimento do ICMS-ST. Porém, desde que, atendendo às disposições da portaria CAT 17 de 1999, o que não ocorreu, por isso foi indeferido pelo fisco, mesmo após a interposição do recurso. Com relação à ação judicial de número tal, como a mesma discute matéria que não se confunde com a constante deste AIM,
Ao contrário do alegado pela recorrente, não adoto conexão entre ambas, onde a decisão a ser proferida na referida ação não surtirá qualquer efeito no processo GEDOC número tal, de 15/1/2016, e tampouco neste ainda. Ainda, em suas razões recursais, a recorrente alega que não foram considerados que os créditos lançados na agia própria seriam compostos também de créditos decorrentes de operações próprias. Porém, conforme restou devidamente comprovado pela fiscalização, as folhas 4.986, o referido lançamento não foi objeto de análise e verificações quando dos trabalhos referentes ao pedido de ressarcimento, a compensação da recorrente para o período de dezembro de 2015, não integrando, portanto, o presente AIM. A recorrente alega que o item 1.1 do AIM deve ser cancelado, uma vez que a cobrança do imposto de forma antecipada, nos termos do artigo 426-A do RIC 2000, é inconstitucional, conforme ilegalidade da cobrança reconhecida pelo Egresso Superior Tribunal Federal, tema 456. Porém, não acato tal argumento diante da vedação prevista no artigo 28, também da Lei 13.457 de 2009. Então, eu transcrevo o artigo 28, que, no julgamento, é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada, inciso 2, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal em via incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução do ato normativo. Quanto às alegações da recorrente do período e data de deferimento de sua inclusão no regime especial, entendo que tais discussões são dispensáveis, uma vez que as infrações discutidas no presente AIM é de falta de pagamento e de lançamento de crédito indevido de imposto por irregularidades nos lançamentos efetuados. Sendo assim, pouco importa a data e período de inclusão ao regime. Ressalto que, após verificações fiscais efetuadas, concluíram pela irregularidade no procedimento adotado pela recorrente, resultando no indeferimento do seu pedido de ressarcimento e impossibilidade de compensação dos créditos. Mesmo após devidamente notificada, não efetuou os recolhimentos e as devidas retificações, tem-se por praticadas infrações e correta autuação fiscal. Assim, ao contrário do alegado pela recorrente, as infrações restaram devidamente comprovadas pelo fisco. Quanto à atualização da base de cálculo da multa e aplicação dos juros de mora sobre a multa, entendo que a metodologia usada está de acordo com a legislação e de acordo com o entendimento simulado deste Tribunal de Impostos e Taxas. Eu cito, então, a súmula 13 de 2018. Com relação à taxa de juros, como o presente processo teve origem em lançamento de crédito tributário de fatos anteriores a 1/11/2017, entendo que deve ser aplicada a metodologia da súmula 10 de 2017, revisada deste Tribunal de Impostos e Taxas, que cancelou a súmula 8 deste mesmo colegiado, conforme novo texto abaixo transcrito. Então, eu cito já a súmula 10, onde estão limitados à taxa Selic. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto por Companhia Brasileira de Distribuição e lhe dou parcial provimento exclusivamente para limitados juros da taxa Selic aplicáveis ao montante do imposto de multa das exigências fiscais, objeto do AIM. Como voto, presidente, coloco a apreciação dos pares. Agradeço a Anselmo. O voto está registrado, o processo está em discussão. Então, havendo inscritos, vamos encerrar os debates. Por isso, falta de presença. Presidente, Sim. talento aqui.
Voltou. Doutor, a gente não conseguiu voltar o sistema? Tô aguardando atualizar. Não aparece para mim ainda o botão para confirmar. Então aguardamos um pouco. Só agora. Ok. Todos confirmaram, vou iniciar a votação. Encerrar a votação, o recurso ordinário de companhia da distribuição reconhecido e parcialmente provido. Nos termos da pauta da Ana Selma, agradeço ao presidente doutor Gabriel. Muito obrigada, um bom dia a todos. Tem passado o processo de Morlan S.A. de restituição julgada de relatoria. Só um momento que eu vou fazer registrar o vice-relator. Em face de resposta julgada apresentada pelo contribuinte, contra a decisão feita na polêmica 11ª Câmara Julgadora, que negou pelo recurso ordinário. O contribuinte foi acusado de acreditar-se indevidamente semestre decorrente da escrituração da FD e dos fiscais documentos de unidade de mercadoria de de serviço e documentos considerados inábeis, denominados nota fiscal eletrônica, relativos à entrada de mercadoria no estabelecimento em que não apenas condições turísticas e municipal mediante o seguinte regulamento. No pedido de câmara julgado, a autora requer que seja retificado o acordo, afastando-se integralmente assim as operações fiscais que constituem a ele. Vou passar o voto. Em suas razões, a autora censura o portanagem de provas realizado pela polêmica dessa Câmara Julgadora, alegando que, abre aspas, não obstante toda a demonstração pelo delinquente, com cuidado de justificar os julgadores anteriores sequer analisar tais fatos, fascinando ao largo da demonstração realizada, deixando de analisar inúmeros fundamentos e documentos prontos porque maculam as decisões. No sentido flagrantemente omisso e equivocado o governo da FOI recluir, no que diz respeito aos documentos que demonstram que é cabal e irredutível a realização das operações. Mais uma vez, a conclusão alcançada sequer major dos argumentos e provas apresentados que requerem. Assim segue-se a hora do julgamento, faltando-se de premissas errôneas. Ademais, os argumentos de defesa acabaram se apreciar sob o ponto de vista absolutamente formalista. Dizendo a contribuinte, apesar de laudas e laudas de fundamentação, nenhuma opor relação com os fundamentos quase constados dos autos. Ainda, o julgamento da Câmara tanto deixou de observar os argumentos e documentos que demonstram com a fé, que acabou por afirmar inadvertidamente que a autora não forneceu informações convincentes, fazendo devido juízo subjetivo de valor da documentação postada.
Então, volta de aí. Ainda apresenta um subtópico da regularidade da IBFE da época das operações gozadas, referindo que deve ser declarada nula a decisão determinando se remessa jurídica para nova análise dos autos, principalmente para a avaliação das provas e argumentos que julgam. Volto a dizer, assim, analisando essa zona documental efetuada, há pretensão de revisitação das provas apreciadas da coluna dessa como julgadora, isto é, sua nova valoração, o que não constitui erro de fato. Nesse sentido, observa o decidido do processo da TCU 4604, ano 2007, que realizou o Cito Afonso a ser o de retificação julgado, que está após o limite da mera retificação e não se presta a revaloração da prova e obtenção de novo julgamento. Sendo decidido que o direito de retificação julgado não é sequer a modalidade da recursão, nem tampouco o procedimento autônomo da decisão originária. Trata-se de uma correção de ato administrativo que consta de imperfeição, se corrige sem necessidade de estar novo contraditório posto no incidente. O pedido de retificação julgado não pode levar à modificação da solução que viu ao caso, para que não se presta a corrigir injustiças errôneas afeitas à valoração da prova realizada. Assim, a autora revela inconformismo com o decidido que não é de fato. Insistir como superior exposto. O projeto de retificação julgado não merece considerar por revelar mérito inconformismo com a decisão como superior. Observe-se ainda que a autora requer a retificação da forma que ficou com a como julgadora, mas não há indicação de qual específico de correção deveria ser realizado. Mas sim, ela apresenta razões para a nulidade da revisão fólica que não constitui retificação, objeto de retificação julgada no sistema artigo 15, lei 3457. Como exposto por José Olivaldo Pérez Júnior, sua obra, diz o seguinte: deste modo, a retificação julgada não se presta para rediscutir o mérito da matéria já julgada, por mero inconformismo. Se houver ausência de adequada fundamentação, essas provas não foram analisadas, não é em sede de retificação julgada que a recorrente deverá buscar reparo, mas sim através de recurso cabível no caso de recurso especial a termo superior. Destaque ausência legal de fato, não conheço de retificação contra a matéria e, por exposto, não conheço do de retificação julgada. Muito bem, o processo está em discussão. Novamente inscritos, vencendo os debates. Vamos verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o pedido de retificação julgado de Moura S.A. foi não conhecido. Qual o momento que o sistema documento? Passar para o processo de tecnofluido de sistema de combustão aerética, na recurso de dados da pergunta Alexandre, não há protesto por sustentação oral. No momento que o sistema não está lento,
bem, doutor Alexandre, já é possível disponibilizar o voto? Ainda não... Me ouve? Todos me ouvem, né? Sim. Bem, ainda não aparece. Acho que talvez no seu sistema ainda não esteja atualizado. Agora sim. Vocês podem conferir, por favor, se já está disponível? Doutor? Já, né? Já. Hoje tá complicado. Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia. E o auto-fração lavrado contra a empresa Tecnofluidos, ele é composto de 8 itens. O primeiro, que trata da falta de pagamento de imposto, que foi liquidado pelo contribuinte, já a confirmação nos autos. Do item 2 ao 5 são infrações de crédito devido de imposto. E do 6 ao 8, relativo à falta de escrituração de documentos fiscais. Esse processo foi... A liquidação do item 1 foi confirmada em primeira instância, e o resto do auto de infração todo mantido pelo julgador tributário. O contribuinte apresenta recurso ordinário contra a decisão e ele alega em seu recurso nulidade da decisão por ausência de análise de documentos a que foram apresentados com a defesa. Afirma que os itens 2 a 5 tratam de... Os creditamentos decorrem de devolução de mercadoria feita por seus clientes. E os itens 6 a 8, em relação aos itens 6 a 8, há o pedido apenas de redução da multa para o 527A e pede a conversão do julgamento de diligência para fins de redução de perícia contábil. Houve manifestação de contra-razões pela representação fiscal, propondo a manutenção da decisão corrida. O meu voto. O recurso ordinário da contribuinte reúne os requisitos de admissibilidade e pode ser conhecido, motivo pelo qual passo a sua análise. Analiso inicialmente a preliminar de nulidade da decisão recorrida por suposta ausência de análise dos documentos apresentados pela defesa. Alega a contribuinte que, em relação a acusações fiscais dos itens 2 a 5, restou comprovado que, em razão de cancelamentos de compras, cujas notas fiscais de venda já haviam sido emitidas, foi preciso emitir notas fiscais de devolução para entrada, também com o destaque do imposto, visando anular os efeitos dos documentos fiscais de origem e possibilitar o creditamento de imposto que havia sido pago, conforme comprova os documentos de folhas 9.839 a 13.727, que, no entender do contribuinte, não foram corretamente analisados pela decisão recorrida. Para melhor análise da alegação de nulidade, transcreva a seguir o trecho da decisão recorrida que tratou dos itens 2 a 5. E aqui, o julgador tributário, em alguns momentos, ele fala só na parte que está grifada.
Estabelecimento que requer receber mercadoria devolvida para o produtor ou por qualquer pessoa natural ou jurídica, não considerada contribuinte ou não obrigada à emissão do documento fiscal, poderá acreditar-se no imposto, que é uma referência ao parágrafo 16 do artigo 61 do regulamento. Mais adiante, ele fala: a análise dos documentos apresentados pela autuada, juntamente com sua defesa, constatou que se trata de documentos internos de controle, declarações de devolução sem formalização, com carimbo da pessoa jurídica, ou identificação do responsável e notas fiscais de saída de mercadorias, sem referência ou juntada das correspondentes notas fiscais de entrada. A documentação não satisfaz os requisitos previstos no artigo 1 do artigo 40, no inciso 1 do artigo 452, que determina que haja prova cabal da devolução, sendo difícil até mesmo verificar se trata de devolução ou cancelamento de notas fiscais. Ele repete isso em relação ao item 4 e também ao item 5. Como eu voto? Como se vê da leitura dos trechos acima grafados, de fato, não há na decisão recorrida a análise detida e pormenorizada das inúmeras provas apresentadas, pois o doutor julgador tributário não acolheu o material probatório apresentado com a defesa por entender que não foi suficiente a demonstrar que os créditos de imposto decorriam efetivamente de vendas canceladas. A decisão recorrida chega a afirmar que não há nos autos a identificação dos adquirentes das mercadorias que realizaram a respectiva devolução, alegação que não se sustenta quando da simples análise de diversas declarações de devolução de mercadorias juntadas aos autos, como se vê a folha 9856, onde a empresa Tortue Empreendimentos Imobiliários, CNPJ 18, 975388, identifica as mercadorias que estavam sendo devolvidas referente à nota fiscal 79238. Nota essa que se encontra juntada logo após a folha 9858 dos autos. O mesmo se vê tanto a folha 10.943 desses autos, onde a nota fiscal avulsa emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, ou mesmo folha 11.154, na qual há a nota fiscal avulsa emitida pelo governo do Estado da Paraíba, em ambos os casos acusando devolução de mercadorias. É importante mencionar que realmente não são todas as declarações de devolução juntadas aos autos em que há identificação dos adquirentes das mercadorias que promoveram sua posterior devolução. Mas é fato que em um grande número delas há sim identificação dos adquirentes das mercadorias devolvidas, como pode ser visto nos documentos de folhas 9851 e seguintes que eu menciono aqui no voto, são muitos. A princípio, referidos documentos indicados acima aparentam cumprir a exigência do artigo 452 do regulamento e mereciam maior atenção da autoridade julgadora na primeira instância, o que infelizmente não ocorreu, e por esse motivo, entendo que a decisão recorrida contém vício que precisa ser sanado, devendo os autos serem restituídos ao julgador de primeira instância, para que, em complemento do julgado, realize a análise com maior acuidade dos documentos que foram apresentados pela contribuinte, acima listados, e que comprovariam a devolução das mercadorias que deram origem aos créditos impugnados pelo fisco. Nesses termos, conhecido o parcial provimento ao recurso ordinário, acolhendo a preliminar recursal apenas para reconhecer a nulidade parcial da decisão recorrida, nulidade que se verifica apenas na parte que tratou dos itens 2 a 5 do AIN. Pois, em relação a eles, houve falta de análise pormenorizada de provas que foram juntadas aos autos com a defesa e que, em tese, confirmam ter ocorrido a devolução de grande parte das mercadorias que foram comercializadas para contribuinte e cujas devoluções deram origem aos créditos de imposto questionados pelo fisco, ficando postergada a análise dos demais argumentos recursais. É como voto, presidente. Muito bem, doutor Alexandre. Quando fizer o registro do voto, então eu sugeriria isso, tá? Entre os votos, você acompanha julgar. Muito bem, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação.
encerrada a votação, o curso ordinário de técnico fluido de sistema e condições aéreas, reconhecido parcialmente por vídeo, para recolher os autos à primeira instância com complemento julgado. Passar para o processo de MIT-SA, Metalúrgica, Indústria e Comércio, recurso ordinário, de minha relatoria, não há protesto por sustentação oral. Bem, no recurso ordinário, interposto contra a direção proferida pela defesa tal, que julgou procedente os itens 1, 2, 4 e 5 do AEM. O contribuinte foi acusado de deixar de pagar ICMS devido por realizar operações de saídas internas de mercadorias com a utilização indevida do diferimento previsto no artigo 27 de disposições transitórias do regulamento. Segundo a acusação, deixar de pagar ICMS foi mencionado no seu vetor de saída de mercadorias em operações internas com a utilização indevida do diferimento de ICMS, já que as NC nas mercadorias não constam no artigo 27 de disposições transitórias do regulamento. Deixar de pagar ICMS, operações internas, com erro na aplicação da alíquota. O contribuinte está com a alíquota de 12%, mas citada a mercadoria se enquadra na alíquota de 18%. Deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas e sair de mercadorias emitidas por fornecedores com destino a MIT-SA, em operações tributáveis no registro em caso de FD. Após notificado, o contribuinte confirmou com essas operações e reconheceu a não escrituração de documentos fiscais. Quinta apuração fiscal, deixar de escriturar notas fiscais eletrônicas e sair de mercadorias emitidas por fornecedores com destino da MIT, em operações não tributáveis. Após notificado, o contribuinte confirmou após as operações e reconheceu a não escrituração de documentos fiscais. O item 3 não informou de pagamento como informado pelo ARP ao cliente as folhas 716. Inconformado com essa primeira instância, o contribuinte deposou o ordinário, apresentou em síntese muitas alegações. Quanto ao item 2, a unidade por erro de lançamento, princípio da não comum atividade. Existência de amparo legal para as operações com diferimento, descabimento das multas aplicáveis sobre o total das operações do itens 4 e 5, necessidade de renovação da multa, artigo 137A do regulamento. Abusividade de juros de mora, do Estado estadual, ilegalidade da base de cálculo da multa, registro principal de juros sobre a multa. A detenção fiscal manifestou-se por parcial pelo recurso ordinário apenas para limitar os juros à taxa serena. Vou passar ao ponto. No tocante à ligação de nulidade por lançamento, princípio não como atividade, não existe razão a recorrente. A autora pretende que o fisco recompõe a operação da empresa, verificando o eventual saldo devido. No entanto, a autorização para financiamento de ofício, exigindo-se um custo devido, não declarado e não pago pelo contribuinte, independentemente do eventual saldo, eventual direito ao crédito ou saldo credor, que como exposto à obrigação do contribuinte declarar exercer tal direito e não do ofício, provendo assim a ofensamento da atividade. A evitar a extensão do credor não é objetivo da justiça dos autos como exposto ao plano superior. O processo de 16 00151 voto vencedor do Dr. Fernando Moraes Salve, prescrito anterior. Em sentido da Câmara Superior, desse tipo de inchação do processo 96, 462, voto vencedor do Dr. Alberto Pedro, a possibilidade de recompensação do saldo do imposto, ou seja, a concessão de crédito por meio de aplicação, conforme aquilo prescrito no voto dessa jurisprudência da Câmara Superior. Assim, o fisco não faz lançamento na dívida fiscal do contribuinte, por disponibilização deste. No entanto, verificada a falta de lançamento devido pelo contribuinte, a competência do fisco é realizar o lançamento do fisco por meio de aplicação para a agência dos valores não lançados e lançados é menor. Então, destaque para a proteção requerente. Relativamente à alegação de existência de amparo legal para declarações de contribuimento, artigo 27, parágrafo 4, item 3 das disposições transitórias do regulamento, não se chama a recorrente. O artigo 27 das disposições transitórias do regulamento estabelece que o transcrito aqui confere o artigo 27, parágrafo 4, item 3 das disposições transitórias do regulamento.
recorrente alega que possui acordos com parcelamento de débitos tributários junto ao Poder Geral do Estado, os quais vêm sendo regularmente cumpridos até esse momento. No entanto, ela não traz qualquer prova nesse sentido. Ainda contrariamente ao alegado, conforme a folha 59/52, o que consta a existência de débitos tributativa no período das operações sobre a captação, de janeiro de 2017 a dezembro de 2018, o último parcelamento é de 27 de 2004, ou seja, já tinha operações pretéritas, e que assim não se requer objeto dos autos. É necessário que não vai acontecer na recorrente. Quanto à ligação de descabelo nas multas aplicadas sobre protocolo de operações de itens 4 e 5, o instante de elevação da multa, artigo 27A do regulamento, passo por entendido. A autora não refuta a realização de operações recebendo mercadorias, alegando não recebimento das notas fiscais emitidas por seus fornecedores. Provental não recebendo as notas fiscais emitidas por seus fornecedores, não exige a infração de ação tributária, uma vez que o contribuinte tem a obrigação de exigir de seus fornecedores as notas fiscais, conforme artigo 23 do regulamento, escriturado sobre o fiscal registro de entradas, artigo 214 do regulamento. A recorrente conclui a afastar sua obrigação de escriturar notas fiscais relativas à entrada de mercadorias em seu estabelecimento, alegando que seus fornecedores não as forneceram. No entanto, como exposto, é sua obrigação de digitar as notas fiscais. Observe o entendimento da STJ, relativo ao exclusivo consorte. O executado, por não ter cumprido a obrigação fiscal em sua remuneração, não pode subverter em seu favor a disposições contidas na lei, por ser a interpretação que beneficia a sua própria torpeza. Isso vai contra o princípio impossível da colegial do direito que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza. Ainda a recorrente alega a ausência de dolo em relação à conduta de seus fornecedores. No entanto, não existe razão, pois, como exposto, também é a sua obrigação exigir as notas fiscais, como também é a sua obrigação a escrituração delas. A alegação de judicial e indistinto gerais não só para a recorrente. A Câmara Superior rechaçou o argumento como em processo 83, 36, 74, 16, 2001. Relativamente à alegação de desproporcionalidade e desrazoabilidade da multa aplicada, a matéria está pacificada pelo Supremo CETIT, que adota o entendimento disposto no PPC 98, 40, 42, 460, 2014, relator Antônio Augusto Pereira de Carvalho, aqui prescrito no voto. Quanto à aplicação do artigo 127A do regulamento, entendo que a retenção não faz jus ao benefício, uma vez que possui débitos fiscais em dívida ativa no montante de mais de 22 milhões, e considera como antecedentes desaboladores, e possui capital social de 4 bilhões de reais, ou seja, causa de contribuir de grande porte, e considera os valores exigidos dos itens 4 e 5 do ano, total aproximadamente 25 mil reais, não conduzem pelo benefício de elevação ou redução das multas. Estágio da preocupação recorrente, o Dr. Július, na revisão chamada CETIT, limitou a sua aplicação à taxa Selic, quanto à ligação do nível elevado de cálculo da multa, regência antecipada de juros sobre a multa, a matéria está classificada pelo CETIT pela súmula 13. É legítima a atualização da base das multas no esquema de cálculo novo, artigo 35 da lei 564. Então, já finalizando meu voto, eu conheço que o judiciário não vai estar em passar por dentro apenas para limitar os juros aplicados à taxa de Selic. Só para o de ação.
voto está registrado, lendo basicamente para o benefício, o artigo 27 das disposições do edital estabelece algumas condições e dos quais não deve ser significativo. Então, isso aí ele vai cumprir. Então, por esse motivo que eu mantive a votação conforme. O processo está em discussão. Havendo inscritos para encerrar os debates. 8 faltaram de presença. Vou iniciar a votação. Iniciar a votação, responsabilidade de NIP, SA, Mecanismo dos Comércios, reconhecido parcialmente por bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Já podemos encerrar o julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 30 de março de 2023. Agradeço a atenção de todos e pedir a Convório encerrar a gravação.